Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Diz o salmo que vem do profeta Isaías, o texto do profeta: acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes. Para este novo dia, escutemos o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, ele termina o discurso quando está a caminho de Jerusalém. Até agora estava pela Galileia, algumas incursões até a fronteira. Agora está indo para a Judeia porque deve enfrentar a questão da morte, mas a situação do divórcio. O texto diz na primeira parte, ele responde aos fariseus e depois ele coloca aos discípulos o verdadeiro significado do casamento. A pergunta dos fariseus não é sobre se é lícito ou não o divórcio, permitido pela lei antiga, mas se é lícito o divórcio por qualquer motivo. Por trás desta pergunta estão duas opiniões dos rabinos do tempo de Jesus. É possível divorciar-se por um motivo qualquer, mesmo ridículo, ou então somente por motivos morais, sobretudo por pecados de imoralidade. Qual fosse a solução que Jesus dissesse, teria desconcertado uma parte dos ouvintes. Na Sagrada Escritura não se encontra somente a lei mosaica sobre o divórcio, Deuteronômio, capítulo 24, mas também a narração da criação com o ordenamento divino acerca do matrimônio, que exclui absolutamente o divórcio. Jesus vai às origens, ao que está contido no desígnio do Criador, o próprio Deus. O Mestre, mais uma vez, não pretende abolir, antes confirma a ordem do Antigo Testamento com a sua autoridade: não separe o homem o que Deus uniu. A pergunta dos fariseus responde: não foi Deus, foi Moisés que o permitiu. Embora Deus fale por intermédio de Moisés, este tem menos autoridade. Diríamos, é apenas um mediador. Ao contrário,
Deus, na narração da criação, fala diretamente. E depois Moisés não ordenou, apenas permitiu, por causa da dureza de coração. Porque Moisés sabia e previa enquanto profeta que teríeis desobedecido à vontade de Deus, ele vos deu essa liberdade. Portanto, o divórcio não é um sinal de um cumprimento fiel da lei, mas antes de um Israel endurecido. Aí vem os discípulos, e vem também a resposta de Jesus: aquele que compreender deverá somente agradecer a Deus. O reino de Deus exige um total empenho do ser humano. Pode exigir até a renúncia total do matrimônio e a renúncia livre, permanecendo a realização da força. A Igreja testemunhará ao longo dos séculos os grandes frutos para o reino de Deus produzidos por esta palavra. E ao longo dos séculos também as pessoas se perguntam: por que é que o homem e a mulher, uma vez casados, devem permanecer juntos toda a vida, fiéis ao seu pacto de amor? A resposta de Jesus é claríssima: porque para isso foram criados. É um plano primitivo de Deus a seu respeito e a felicidade perpassa este caminho. Nossa programação. Diariamente, missa no Santuário Santo Antônio às 18 horas. Hoje, sexta-feira, dia 12, às 12 horas, missa no Santuário, seguida de adoração ao Santíssimo, concluindo com a bênção às 15 horas. 19 horas, missa votiva na comunidade Nossa Senhora Aparecida, bairro Conceição. Amanhã, sábado, dia votivo de Santo Antônio, missas no santuário, às 8 horas, às 14 horas e às 18 horas. Em todas as missas estará exposta a relíquia de Santo Antônio e haverá arrecadação de alimentos para a Casa Pão dos Pobres. 16 horas e 30 minutos, missa na comunidade Sagrado Coração de Jesus do Paim. 17 horas, missa na comunidade Santa Lúcia do Progresso. 18 horas, missa na comunidade São Cristóvão, Vila Nova 1. 19 horas e 30 minutos, missas nas comunidades Nossa Senhora do Carmo, Borgo, e Nossa Senhora de Caravaggio, Vila Nova 2. Domingo, missas no santuário às 7 horas, às 8 horas e 30 minutos, às 10 horas e 18 horas. 9 horas, missas nas comunidades Nossa Senhora da Saúde, Vinhedos, e Jesus Bom Pastor, Cruzeiro. 10 horas e 30 minutos, missa na comunidade São Miguel, e às 19 horas, missa na comunidade Santa Catarina do Licor Sul. Ó Deus, que criastes o homem e a mulher para que fossem dois numa só carne, e em Jesus fortaleceis a sua união, dando-lhes de presente a fidelidade, concedei aos casais cristãos um coração de carne, pronto ao perdão e aberto à vida. Sobre todos nossos casais, nossas famílias, os namorados e namoradas, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.